não há maneira de se tornar águia. Se fosse verdadeiramente uma das águias, teria passado no teste, sendo reconhecida imediatamente como digna de ir para aquela classe. O caso de Loretta é raro, ou esse tipo de raciocínio é mais comum do que imaginamos. Para descobrir isso, mostramos a alunos da quinta série uma caixa de papelão fechada e dissemos que dentro dela havia um teste. Esse teste, prosseguimos, era destinado a medir uma importante aptidão escolar. Não demos outras informações. Em seguida, fizemos perguntas sobre o teste. Primeiro, queríamos ter certeza de que nossas informações tinham sido aceitas. E para isso, perguntamos: até que ponto vocês acham que esse teste mede uma aptidão escolar importante? Todas as crianças haviam acreditado em nossa palavra. Em seguida, perguntamos: vocês acham que esse teste mede a inteligência de vocês? E depois, acham que esse teste mede a inteligência futura de vocês quando crescerem? Os alunos de Mindset Crescimento haviam aceitado nossa palavra de que o teste media uma aptidão importante, mas não acharam que medisse a inteligência deles. E certamente não acharam que o teste lhe pudesse informar qual seria sua inteligência quando crescesse. Na verdade, um deles replicou que nada, nenhum teste seria capaz de medir isso. Mas os alunos de Mindset Fixo não apenas acreditaram que o teste seria capaz de aferir uma aptidão importante, acreditaram também, com as mesmas convicção, que poderia medir sua inteligência e a inteligência que teriam quando crescesse. Eles conferiram a um teste a capacidade de medir sua inteligência mais básica, naquele momento e para sempre. Deram ao teste o poder de definir quem eram e quem seriam. É por isso que cada êxito é tão importante. Mais um olhar sobre o potencial. Isso nos leva novamente à ideia de potencial, e à questão de saber se o testes ou o especialista podem nos dizer qual é o nosso potencial, de que somos capazes e qual será o nosso futuro. O Mindset Fixo responde de forma afirmativa. É possível simplesmente medir agora a capacidade mutável e projetá-la para o futuro. Basta aplicar o teste ou perguntar aos especialistas. Não é preciso ter bola de cristal. É tão comum a crença de que o potencial pode ser conhecido no presente que John F. Kennedy sentiu-se confiante ao dizer a Morton Dower Jr. que ele seria um fracasso. O que havia feito Downey? Mais tarde, escritor e personalidade famosa da TV? Ora, tinha usado meias vermelhas e sapatos marrons no Stock Club. Morton dissera de Kennedy: nunca vi ninguém entre as pessoas que encontrei em minha vida que tivesse alcançado sucesso usando meias vermelhas e sapatos marrons. Meu jovem, permita-me dizer-lhe uma coisa: você se destaca, mas não de uma forma que vá fazer você ser admirado pelos demais. Muitas das pessoas mais realizadas de nossa época foram consideradas sem futuro por entendidos. Jackson Pollock, Marcel Proust, Elvis Presley, Ray Charles, Lucille Ball, Charles Darwin. Todos eram tidos como possuidores de pouco potencial em seu campo de atividade. E, em algum desses casos, pode bem ser verdade que no início não tenham se destacado. Mas o potencial não será a capacidade que a pessoa tem de desenvolver eficientemente sua aptidão por meio do esforço ao longo do tempo, e é justamente isso que importa. Como podemos saber até onde o esforço e o tempo levarão alguém? Talvez os especialistas tivessem razão em relação a Jackson, Marcel, Elvis, Ray, Lucille e Charles, em termos de suas aptidões naquele momento. Talvez ainda se fossem as pessoas nas quais se transformariam. Certa vez fui ver em Londres uma exposição das obras da fase inicial de Paul Cézanne. No caminho fiquei pensando em quem seria Cézanne e como seriam seus quadros antes de ele se tornar o pintor que hoje conhecemos. Estava bastante curioso porque Cézanne é um dos meus artistas preferidos e que foi quem preparou o terreno para grande parte da arte moderna. Eis o que descobri. Alguns dos quadros eram muito ruins. Eram cenas super trabalhadas, algumas violentas, com figuras pintadas de forma amadorística. Embora houvessem alguns trabalhos que anunciavam o futuro do artista, muitos deles não eram assim. Cézanne seria pouco talentoso na fase inicial? Ou simplesmente fora preciso tempo para que Cézanne se convertesse em Cézanne? As pessoas com mindset de crescimento sabem que é preciso tempo para que o potencial floresça. Recentemente, recebi uma carta raivosa de um professor que tinha participado de uma de nossas pesquisas. Nela, era apresentada uma aluna fictícia, Jennifer, que havia tirado 6,5 em uma prova de matemática. Em seguida, pedia-se aos professores que nos dissessem de que maneira tratariam. Os professores de Mindset Fixo responderam com grande satisfação a nossas perguntas. Achavam que, por conhecer a nota obtida por Jennifer, podiam avaliar quem ela era e de que seria capaz. Fizeram numerosas recomendações. O professor Riordan, ao contrário, ficou furioso. Eis o que ele escreveu: a quem interessar, possa. Tendo respondido à parte de sua recente pesquisa dedicada ao educador, devo solicitar que minhas respostas sejam excluídas do estudo. Sinto que o próprio estudo é cientificamente falho. Infelizmente, o teste utiliza uma premissa falsa, pedindo aos professores que façam apreciações sobre determinado estudante com base em nada mais do que um número em uma página. O desempenho não pode ser medido por uma só apreciação. Não se pode determinar a inclinação de uma linha com apenas um ponto conhecido, pois nem sequer existe uma linha. Um único ponto no tempo não demonstra tendência, aperfeiçoamento, falta de esforço ou aptidão para a matemática. Sinceramente, Mitchell D. Jordan. Gostei muito da crítica do professor Riordan e concordei plenamente com ele. Uma avaliação com base em um único ponto no tempo tem pouco valor para a compreensão da capacidade de uma pessoa, sem falar em seu potencial de sucesso no futuro. O número de professores que pensavam o contrário foi preocupante, e esse levantamento foi o objetivo de nosso estudo. A ideia de que uma nota seja capaz de avaliar para sempre uma pessoa é o que cria a urgência para aqueles cujo mindset é fixo. Por isso, é que precisam ter êxito absoluto e imediato. Quem pode se dar ao luxo de procurar crescer quando tudo está em jogo no instante presente? Há outra forma de avaliar o potencial? A NASA acha que sim. Ao solicitar inscrições para futuros astronautas, a agência espacial rejeitou pessoas que apresentavam histórico de puro sucesso e selecionou as que tinham experimentado fracassos significativos e se recuperado. Jack Welch, o aclamado CEO da General Electric, escolhia os seus executivos com base nas pistas de decolagem, a capacidade de crescimento deles. E lembremos-nos que Marina Seminova, a famosa professora de balé que escolheu os alunos estimulados pela crítica, todos rejeitavam a ideia das capacidades imutáveis e, em vez disso, selecionavam segundo o mindset: provar que você é especial. O que as pessoas de mindset fixo realmente desejam provar quando optam pelo sucesso em vez do crescimento?
querem provar que são especiais, até mesmo superiores. Ao serem questionadas, você se sente inteligente? Muitas falaram que, momentos em que se sentiram pessoas especiais, alguém diferente dos demais e melhor que os demais. Até descobrir os mindsets e seu funcionamento. Eu também me considerava mais talentosa do que outras pessoas. Talvez mesmo mais respeitável do que elas, por causa dos meus dotes. A ideia mais assustadora sobre a qual eu raramente meditava era a possibilidade de que eu fosse uma pessoa comum. Esse tipo de pensamento me levava a buscar a aprovação constante. Cada comentário, cada olhar tinha algum significado. Ficava registrado na pontuação de minha inteligência, de minha beleza, de minha simpatia pessoal. Se o dia fosse favorável, eu poderia me satisfazer com as notas elevadas que recebesse. Numa noite de inverno muito fria, fui à ópera. Naquela noite, a ópera foi excepcional, e todos permaneceram no teatro até o fim. Mas só do espetáculo, mas até terminarem todos os aplausos. Em seguida, todos saímos para a rua, e todos queríamos tomar um táxi. Lembro-me perfeitamente. Já passava da meia-noite, fazia 14 graus abaixo de zero. O vento era forte, e à medida que o tempo passava, eu me sentia cada vez mais desconfortável. Ali estava eu, parte de uma multidão em que todos eram iguais. Que possibilidades teria? De repente, um táxi parou bem junto a mim. A maçaneta da porta traseira ficou exatamente diante da minha mão. E quando entrei, o motorista afirmou: "A senhora é diferente." Eu vivia para aqueles momentos. Não apenas eu era especial, mas isso podia ser percebido à distância. A escola de autoestima estimula esse tipo de pensamento e chegou a inventar maneiras de ajudá-lo a confirmar sua superioridade. Recentemente, encontrei um anúncio de um produto desse tipo. Todos os anos, 2 amigas me mandam uma lista ilustrada das 10 coisas especiais que não compraram para mim no Natal. De janeiro a novembro, elas colecionam possíveis objetos que aparecem em catálogos ou baixam na internet. Em dezembro, escolhe os vencedores. Um de meus preferidos de todos os tempos é uma privada portátil, que pode ser dobrada e guardada no bolso depois do uso. Neste ano, meu favorito foi um espelho Eu Me Amo. Um espelho com essas palavras em letras maiúsculas escritas na parte inferior. Quando você se contempla nele, já pode dar a mensagem a si mesmo e não precisa esperar que o mundo exterior anuncie o fato de que você é uma pessoa especial. Claro, o espelho é suficientemente inofensivo. O problema começa quando a palavra especial passa a significar melhor do que os outros. Um ser humano mais valioso, uma pessoa superior, uma pessoa merecedora. Especial, superior, merecedora. John McElroy tinha um mindset fixo. Acreditava que o talento era tudo. Não gostava de aprender. Não progredia com os desafios. Quando as coisas ficavam difíceis, ele geralmente se entregava. Consequentemente, como ele próprio confessa, não realizou todo o seu potencial. Mas tinha tanto talento que permaneceu em primeiro lugar entre os tenistas de todo o mundo durante 4 anos. A seguir, ele próprio nos diz o que significa ser o número 1. McElroy usava serragem para absorver a transpiração em suas mãos durante uma partida. Em certa ocasião, a serragem não lhe agradou. Ele se aproximou da lata que continha e derrubou-a com a raquete. Seu agente Gary veio correndo ver qual era o problema. "Você chama isso de serragem?" eu perguntei. Na verdade, estava gritando com ele. A serragem era fina demais. "Isso parece veneno de rato. Não podia conseguir coisa melhor?" Gary afastou-se e 20 minutos depois voltou com uma lata de serragem mais grossa e $20 a menos no bolso. Tivera de pagar o empregado para conseguir o que eu queria. Isso é o que significa ser o número 1. Ele prossegue contando com certa vez vomitou em cima de uma distinta senhora japonesa que era sua anfitriã. No dia seguinte, ela o cumprimentou, pediu desculpas e deu-lhe um presente. Isso, proclama McElroy, também mostra o que significa ser o número 1. Tudo era sobre você. Tem tudo o que precisa? Está tudo bem? Vamos pagar tanto você. Faremos tudo o que você quiser. Eu só tinha de fazer o que queria. A minha reação a qualquer outra coisa era: deu fora daqui. Durante muito tempo eu não me importava com isso. Quem se importaria? Bem, vamos ver. Você é uma pessoa bem-sucedida. É melhor do que os demais. Pode abusar deles e fazê-los rastejar. No mindset fixo, isso pode se passar por autoestima. Em contraste, observamos Michael Jordan, atleta do mindset de crescimento por excelência, cuja grandeza é constantemente proclamada pelo mundo. Super-homem. Deus em pessoa. Jesus com um uniforme de basquete. Se alguém tem motivos para se sentir especial, é ele. Mas eis o que disse quando voltou a jogar basquete, causando grande comoção. Fiquei espantado ao ver o grau de interesse que a minha volta ao esporte despertou. As pessoas me elogiavam como se eu fosse um culto religioso ou coisa parecida. Isso era muito embaraçoso. Sou um ser humano, como qualquer outro. Jordan sabia o esforço que tinha feito para desenvolver sua capacidade. Via-se como uma pessoa que batalhou e cresceu, e não como alguém que é inerentemente melhor do que os demais. No livro Os Eleitos, Tom Wolfe descreve os pilotos militares de elite que adotavam avidamente o mindset fixo. Por haverem passado por uma série de testes rigorosos, acreditavam ser especiais. Pessoas que nasceram mais inteligentes e mais valentes do que os demais. Mas Chuck Yeager, o herói do livro, exprime opinião diferente. Não existe essa coisa de piloto nato. Qualquer que fossem minhas aptidões ou talento, foi preciso trabalhar arduamente para me tornar um piloto eficiente. Foi realmente um aprendizado de toda uma vida. Os melhores pilotos voam mais tempo do que os outros, por isso, são os melhores. Tal como Michael Jordan, Yeager era um ser humano. Simplesmente desenvolveu-se mais do que a maioria das pessoas. Em resumo, indivíduos que acreditam em características imutáveis têm uma urgência de serem bem-sucedidos e, quando conseguem, sentem algo mais do que orgulho. Podem ter uma sensação de superioridade, pois o sucesso significa que seus traços imutáveis são melhores do que os demais. No entanto, há uma pergunta simples oculta por trás da autoestima de quem tem mindset fixo. Se você é alguém quando tem sucesso, o que você é quando fracassa? Os mindset mudam o significado de fracasso. O casal Martin adorava o filho Robert, de 3 anos, e sempre contava com admiração as façanhas da criança. Nunca existira um menino tão esperto e criativo quanto o filho deles, mas Robert fez uma coisa imperdoável. Não conseguiu ser aceito no principal colégio pré-escolar de Nova York. Depois disso, o casal ficou mais frio em relação a ele. Já não falavam dele na mesma forma, e não tratavam com o mesmo orgulho e afeto. O menino já não era o mesmo brilhante Robert. Havia-se desacreditado e os envergonhou. Na tenra idade de 3 anos, era um fracassado. Como assinala um artigo do New York Times, o fracasso se transformou passando de um fato, eu fracassei, a uma identidade, sou um fracassado. Isso é especialmente verdadeiro no mindset fixo. Quando eu era criança, também me preocupava em ter o mesmo destino de Robert. Na 6ª série,
série, eu era a melhor aluna da escola em ortografia. O diretor queria que eu participasse de um concurso entre as escolas da cidade, mas recusei. No ensino médio, era excepcional em francês. Minha professora mais que eu entrasse numa competição escolar. Novamente recusei. Por que arriscaria transformar o sucesso em fracasso? Para passar de vencedora a perdedora? Ernie Els, grande jogador de golfe, também se preocupava com isso. Finalmente, venceu um torneio importante. Depois de um intervalo de 5 anos, durante o qual perdeu uma série de disputas, que aconteceria se perdesse também aquele torneio, eu teria sido uma pessoa diferente, diz ele. Teria sido um perdedor. A cada ano, em abril, quando os envelopes finos, as cartas de rejeição chegam das universidades, inúmeros fracassados são criados em todo o país. Milhares de jovens estudiosos e brilhantes se transformam em a garota que não conseguiu passar em Princeton, ou o garoto que não foi aceito em Stanford. Momentos definidores. Mesmo no mindset de crescimento, o fracasso pode ser uma experiência penosa, mas ela não nos define. É um problema que tem que ser enfrentado e tratado, e dele se devem extrair ensinamentos. Jim Marshall, ex-jogador de defesa da equipe de futebol americano dos Minnesota Lynx, narra o que poderia tê-los transformado facilmente em um fracassado. No jogo contra o San Francisco, Marshall viu a bola caindo no gramado. Agarrou-a e correu, atravessando a linha de fundo, realizando o touchdown, sob os aplausos da multidão. Mas havia corrido na direção errada. Os pontos foram para o adversário, em um jogo transmitido para todo o país. Foi o momento mais arrasador da sua vida. A vergonha foi avassaladora, mas durante o intervalo ele pensou: quando alguém comete um erro, é preciso repará-lo. Percebi que havia uma alternativa. Eu poderia ficar preso ao meu sofrimento ou fazer alguma coisa para consertar o erro. Recuperando-se no segundo tempo, jogou de maneira magistral durante o restante da partida e contribuiu para a vitória de sua equipe. E não parou por aí. Fez conferências sobre o assunto. Respondeu às muitas cartas que chegaram, remetidas por pessoas que finalmente criaram coragem de reconhecer suas próprias experiências vergonhosas. Melhorou a concentração durante as partidas. Em vez de permitir que a experiência o definisse, passou a controlá-la. Utilizou-a para tornar-se um atleta ainda melhor, e ele acredita que uma pessoa melhor. O mindset fixo, no entanto, perder-se por causa do fracasso pode transformar-se num trauma permanente e temível. Bernard Luzel era um dos melhores chefes do mundo. Somente um punhado de restaurantes em toda a França recebe a mais alta cotação de 3 estrelas no Guia Michelin, o mais respeitado guia de restaurantes do país. O dele estava entre os coroados. Mas, pouco antes da publicação do Michelin de 2003, Luzel suicidou-se. Havia perdido 2 pontos em outro guia, passando de 19, de um máximo de 20, para 17 no Golden Milo. E circulavam insistentes rumores de que perderiam das estrelas no Michelin. Embora isso não tivesse acontecido, o fracasso o havia dominado. Luzel tinha sido um pioneiro. Foi um dos primeiros a apresentar a nouvelle cuisine, trocando os tradicionais molhos de manteiga e creme de leite pelo sabor mais nítido dos próprios alimentos. Homem de enorme energia. Era também empreendedor. Além de seu restaurante 3 estrelas na Borgonha, criaram outros 3 em Paris. Escreveram numerosos livros de receitas e inauguraram uma linha de alimentos congelados. Sou como Yves Saint Laurent costumava dizer. Faço tanto alta costura quanto Pret-à-Porter. Um homem com tanto talento e originalidade poderia facilmente ter planejado um futuro satisfatório, com ou sem os 2 pontos ou a 3ª estrela. Na verdade, o editor do Golden Milo disse ser inimaginável que a perda da cotação pudesse haver-lhe custado a vida. Mas no mindset fixo, isso é imaginável. A redução da nota deu-lhe uma nova definição de si mesmo: fracassado, ultrapassado. É surpreendente o que pode ser considerado fracasso no mindset fixo. Portanto, para suavizar, meu sucesso é o seu fracasso. No último verão, fui com meu marido a um hotel fazenda. Grande novidade para nós, porque nem eu, nem ele jamais havíamos entrado em contato com cavalos. Certo dia, nos inscrevemos para uma aula de pescaria. O instrutor era um maravilhoso pescador de 80 anos, do tipo cowboy, que nos ensinou a lançar a linha e depois nos deixou livres. Logo percebemos que ele não nos ensinara a reconhecer a mordida da truta na isca. Esses peixes não puxam a linha. É preciso observar uma bolha na superfície. Nem o que fazer quando mordesse puxar para cima. Nem como recolher a linha caso, por milagre, chegássemos até esse ponto. Puxar o peixe da linha da água sem retirá-lo para cima. Bem, o tempo passou, os mosquitos picaram, mas nada das trutas. Havia cerca de 1 dúzia de pessoas, mas ninguém conseguia nada. De repente, acertei em cheio. Uma truta descuidada mordeu a minha isca, e o instrutor, que por acaso estava perto, guiou-me para o resto da façanha. Pesquei uma truta arco-íris. Reação número 1. David, meu marido, veio correndo, muito orgulhoso, e disse: a vida com você é cheia de emoções. Reação número 2. Naquela tarde, ao entrarmos na sala de jantar do hotel, 2 homens se aproximaram de meu marido dizendo: David, como você consegue aguentar o tranco? David olhou para eles sem entender. Não tinha ideia do que queriam dizer. Claro que não, pois ele achara minha pesca emocionante. Mas eu sabia exatamente o que era. Os 2 esperavam que ele se sentisse diminuído e fizeram questão de deixar bem claro que essa tinha sido uma reação ao meu êxito. Esquivar-se, trapacear, culpar os outros. Não é receita para o sucesso. Além do grande trauma que uma contrariedade pode significar no mindset fixo, essa atitude não fornece uma boa receita para se superar de um fracasso. Se o fracasso significa que falta competência ou potencial a uma pessoa, isto é, você é mesmo fracassado, como é possível se recuperar? Num estudo, alunos da 7ª série declararam de que forma reagiriam a um fracasso nos estudos. Uma nota baixa e um teste em matéria nova. Como era de esperar, os mindset de crescimento disseram que estudariam mais para a prova seguinte, mas os mindset fixos responderam que estudariam menos da próxima vez, o que não causa muita surpresa. Se não tinham capacidade, para que perder tempo? Acrescentaram que pensariam seriamente na possibilidade de colar. Como não tinham capacidade, achavam que era preciso procurar outra saída. Além disso, em vez de procurar aprender com os fracassos e repará-los, os indivíduos de mindset fixo podem simplesmente tentar restaurar sua autoestima. Por exemplo, podem começar a procurar gente que esteja em situação ainda pior do que a delas.
Depois de não se darem bem numa prova, estudantes universitários tiveram a oportunidade de ver as provas de outros alunos. Os de Mindset de Crescimento viram provas de pessoas que haviam tirado notas muito superiores às delas. Como do costume, procuraram corrigir suas deficiências, mas os de Mindset Fixo preferiram ver as provas dos que tinham tirado as piores notas. Era uma forma de se sentirem melhor consigo mesmos. No livro Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins narra um fato semelhante no mundo das grandes empresas. Quando a Procter Gamble invadiu o negócio dos artigos de papel, a Scott Paper, que até então liderava o ramo, simplesmente desistiu. Em vez de mobilizar e se resistir, pensou, ora bem, pelo menos há firmas em situação pior do que a nossa. Outra forma pela qual as pessoas de Mindset Fixo procuram restabelecer sua autoestima depois de um fracasso é atribuir a culpa a alguém ou arranjar desculpas. Voltemos a John McEnroe. Nunca era culpa dele. Certa vez, perdeu uma partida porque estava com febre. Outra, porque teve dor nas costas. Uma ocasião, foi vítima das expectativas. Outra, dos tabloides. Uma vez, perdeu um jogo contra um amigo porque ele estava apaixonado e ele não. Outra, porque se alimentou muito perto da hora do jogo. Em um momento, estava gordo demais, em outro magro. Numa partida, fazia muito frio, em outra, estava demasiado quente. Em uma ocasião, estava fora de forma, na seguinte, tinha treinado demais. Sua derrota mais amarga, que ainda o faz perder noite de sono, foi a que ocorreu em 1984, no torneio Alberto da França. Porque perdeu o jogo, se estava com vantagem de 2-0, segundo McEnroe, a culpa não foi dele. Um cinegrafista da NBC havia retirado o fone de ouvido e um ruído começara a surgir do outro lado da quadra. Não foi culpa dele, portanto, ele não tentou melhorar sua capacidade de concentração ou seu controle emocional. John Wooden, lendário técnico de basquete, diz que ninguém pode ser considerado fracassado enquanto não começar a culpar os outros. Ele quer dizer que é possível estar ainda no processo de aprender com os próprios erros, até que se comece a negá-los. Quando a Aeron, gigante no ramo da energia, faliu, vítima de uma cultura de arrogância, de quem foi a culpa? Não foi minha. Eis questão de frisar Jeffrey Skilling, o CEO e gênio da firma. A culpa foi do mundo. O mundo não compreendeu o que a Aeron buscava realizar. E o que dizer da investigação sobre uma grande fraude empresarial feita pelo Departamento de Justiça? Uma caça às bruxas. Jack Welch, o CEO com Mindset de Crescimento, reagiu ao fiasco da General Electric de maneira completamente diferente. Em 1986, a GE comprou o banco de investimentos Kinder e Peabody Co. Pouco depois de fechar o negócio, essa empresa foi abalada por um grande escândalo de corrupção interna na bolsa. Alguns anos mais tarde, nova calamidade na pessoa de Joseph Jett, um corretor que fez diversas transações fictícias de centenas de milhões de dólares para aumentar suas comissões. Welch telefonou para 14 de seus colegas da alta direção da GE para dar a má notícia e pedir desculpas pessoalmente. Eu mesmo assumi a responsabilidade pelo desastre, disse Welch. Mindset e depressão. Talvez Bernard Loser, o chefe francês, estivesse apenas deprimido. Já pensou nisso? Como psicóloga e educadora, tendo interesse vital pela depressão, é muito comum no campus universitário, especialmente entre fevereiro e março. Nessa época, o inverno ainda não terminou. O verão ainda não está à vista. Há muito o que estudar e os relacionamentos frequentemente se desfazem. Mas há muito tempo tem ficado evidente para mim que alunos diferentes lidam com a depressão de forma radicalmente diversas. Alguns deixam tudo de lado. Outros, embora sintam-se muito mal, resistem. Esforçam-se para conhecer as aulas, para comparecer às aulas, mantêm os estudos em dia e cuidam de si mesmos. Dessa forma, quando melhoram, suas vidas estão intactas. Não faz tempo, resolvemos investigar se os mindset tinham algo a ver com essa diferença. Para isso, verificamos o mindset dos alunos e depois os fizemos manter uma espécie de diário online durante 3 semanas, em fevereiro e março. Todos os dias, eles respondiam a pergunta sobre seu ânimo, suas atividades e de que forma lidavam com seus problemas. Eis o que descobrimos. Primeiro, os de mindset fixo tinham um nível de depressão mais alto. Nossa análise mostrava que isso se devia ao fato de que ruminavam os problemas e as dificuldades, essencialmente atormentando-se com a ideia de que os fracassos significavam que eram incompetentes ou de poucos méritos. A ideia ficava girando em minha cabeça. Você é um idiota. Eu simplesmente não conseguia afastar o pensamento de que isso se tornara menos homem. Novamente, os fracassos rotulavam e não ofereciam caminhos para o êxito. E quanto mais deprimidos se sentiam, mais deixavam as coisas de lado e menos agiam para resolver o problema. Por exemplo, não estudavam o que era necessário, não entregavam os trabalhos a tempo e não cumpriam suas obrigações. Embora os alunos de mindset fixo demonstrassem maior grau de depressão, havia muitos com mindset de crescimento que se sentiam extremamente mal, pois aquela era a época em que havia maior número de casos de depressão. Então percebemos algo realmente surpreendente. Quanto mais deprimidos se sentiam os de mindset de crescimento, não era depressão severa. Mais agiam para enfrentar suas dificuldades, mais se esforçavam para manter em dia seus trabalhos escolares e mais cuidavam de suas vidas. Quanto pior se sentiam, mais determinados se tornavam. Com efeito, ao ver a forma pela qual agiam, era difícil perceber até que ponto estavam desanimados. Eis uma história que me foi contada por um jovem. Era meu primeiro ano na universidade e eu estava longe de casa. Todos eram desconhecidos para mim. Os cursos eram puxados. E, à medida que o tempo passava, eu me sentia cada vez mais deprimido. Finalmente, a depressão chegou a um ponto em que eu tinha dificuldade até para sair da cama de manhã. Mas todos os dias eu me obrigava a levantar, tomava banho, me barbeava e fazia tudo o que tinha que fazer. Certo dia, estava tão mal que resolvi buscar ajuda. Procurei a professora assistente de meu curso de psicologia e pedi seu conselho. Você está indo às aulas? Perguntou ela. Sim, respondi. Ela está em dia com suas leituras? Estou. Está indo bem às provas? Sim. Bem, disse ela. Você não está deprimido. Sim, ele estava deprimido, mas lidava com a situação da forma com que as pessoas com mindset de crescimento tendem a enfrentá-la, com determinação. Será que o temperamento tem alguma coisa a ver com isso? Não serão certas pessoas mais sensíveis por natureza, enquanto outras simplesmente são mais impermeáveis? Sem dúvida, o temperamento desempenha um papel, mas o mindset é uma parte importante da história. Depois que ensinamos às pessoas o mindset de crescimento, elas mudam completamente a forma com que reagem à depressão. Quanto pior se sentem, mais motivadas ficam e melhor enfrentam seus problemas.
Em suma, quando as pessoas acreditam em traços imutáveis, estão sempre achando que corre o risco de ser avaliadas em termos de fracasso. O fracasso pode defini-las de maneira permanente. Por mais inteligente ou talentosas que sejam, essa atitude parece incapacitá-la para o uso de seus recursos de reação. Quando as pessoas acreditam que suas qualidades básicas podem ser desenvolvidas, os fracassos podem ser dolorosos, mas não os definem. E, se é possível expandir as capacidades, se a mudança e o crescimento são possíveis, então há muitos caminhos para o sucesso. Os mindset mudam o significado de esforço. Quando éramos crianças, havia a possibilidade de escolher entre a lebre talentosa, porém leviana, e a tartaruga vagarosa, porém persistente. A mensagem daquela lição era que a lentidão e a constância vencem a corrida. Mas, na verdade, será que algum de nós realmente desejou ser a tartaruga? Não. Apenas gostaríamos de ser uma lebre menos tola. Queríamos ser velozes como o vento e ter um pouco mais de estratégia. Por exemplo, não tirar tantas sonecas antes da linha chegada. Afinal, todos sabemos que é preciso cruzá-la para poder vencer. Ao tentar priorizar o poder do esforço, a história da lebre e da tartaruga acaba por reduzir a sua importância. Reforço a imagem que esforço é coisa para lentos e sugere que, em raras ocasiões, quando os talentosos deixam cair a peteca, os lentos são capazes de levar a vantagem. Na verdade, até hoje me lembro do quanto amei essas pequenas criaturas, mas em nada me identificava com elas. A mensagem era a seguinte: se você tiver a infelicidade de ser o menos bem dotado da ninhada, se lhe faltar talento, não terá necessariamente de ser um fracassado. Pode ser um doce e adorável operário, e talvez, se realmente se esforçar e conseguir resistir aos olhares de desprezo, chegue até mesmo ao sucesso. Muito obrigado, mas prefiro ser bem dotada. O problema é que essas histórias reduzem a questão em opções excludentes. Ou você tem capacidade, ou confia no esforço. E isso faz parte do mindset fixo. O esforço é para aqueles que não têm capacidade. As pessoas de mindset fixo nos dizem: se você tiver de se esforçar em alguma coisa, é porque não tem capacidade para fazer bem feito. E acrescentam: as coisas são mais fáceis para aqueles que são geniais de verdade. Quando eu era uma jovem professora assistente do departamento de psicologia na Universidade de Illinois, notei certa noite, ao passar pelo prédio de psicologia, que as luzes estavam acesas em alguns gabinetes de professores. Alguns dos meus colegas estavam trabalhando até tarde. Não devem ser tão inteligentes como eu, pensei. Nunca me ocorreu que poderiam ser tão inteligentes quanto eu, e também mais trabalhadores. Para mim, uma coisa excluía a outra. E era claro que eu dava mais valor a uma do que a outra. Malcolm Gladwell, escritor e colaborador da revista New Yorker, sugeriu que nossa sociedade dá mais importância às realizações naturais, obtidas sem esforço, do que às que requerem diligência. Damos a nossos heróis qualidades super-humanas que, inevitavelmente, concorreram por sua grandeza. É como se Midori já saísse do útero tocando seu violino, Michael Jordan driblando e Picasso pintando. Isso retrata fielmente o mindset fixo, e está por toda parte. Um relatório de pesquisadores da Universidade Duke fez uma advertência sobre a ansiedade e a depressão entre alunos de graduação que aspiram à perfeição sem esforço. Elas acreditam que devem exibir beleza, feminilidade e erudição perfeitas sem ter de esforçar, ou, pelo menos, sem demonstrar que estão se esforçando. Os norte-americanos não são os únicos a desprezar o esforço. O executivo francês Pierre Lear diz: não somos uma nação que se esforça. Afinal, se você tem savoir-faire, uma mistura de know-how e tranquilidade, faz as coisas sem esforço. No entanto, as pessoas de mindset de crescimento pensam de maneira muito diversa. Para elas, até mesmo os gênios têm de se esforçar para ter resultados. E acrescentariam: o que pode haver de heróico em possuir um dom? Pode apreciar o talento, mas admira o esforço, pois qualquer que seja a capacidade de alguém, o esforço é que deflagra a capacidade e transforma em realização. Sia Biscuit. Sia Biscuit era um cavalo tão machucado que deveria ser sacrificado. Na verdade, todo um grupo de pessoas, o jockey, o proprietário e o treinador, estava de algum modo doente, mas, graças à sua obstinada determinação e contra todas as probabilidades, transformaram-se em vencedores. Uma nação em dificuldade viu esse cavalo e seu cavaleiro como símbolos do que podia ser realizado por meio da coragem e do ânimo. Igualmente emocionante é a história paralela da autora de Sia Biscuit, Lauren Hillenbrand, sofrendo nos tempos da universidade de uma grave fadiga crônica que jamais a abandonou. Ela frequentemente se via incapaz de agir, mas alguma coisa na história do cavalo que podia o dominou e inspirou, e dessa maneira ela conseguiu escrever um relato emocionante e magnífico a respeito do triunfo da força de vontade. O livro é um testemunho do sucesso de Sia Biscuit, é igualmente do dela. Vista pelo prisma do mindset de crescimento, essas histórias dizem respeito ao poder transformador do esforço, de modificar sua capacidade de você mesmo como pessoa. Porém, ao serem filtradas pelo mindset fixo, passam a ser uma excelente narrativa sobre as 3 homens e um cavalo, todos com deficiências que precisavam se esforçar muito. Grande esforço, alto risco. Do ponto de vista do mindset fixo, o esforço é algo exclusivo das pessoas com deficiência. E quando as pessoas sabem que são deficientes, nada tem a perder se esforçando. Mas, se você quer ser famoso por não possuir deficiências, por ser considerado genial, talentoso ou portador de aptidões inatas, nesse caso terá muito a perder. O esforço pode diminuí-lo. Nadia Salerno Sonnenberg estreou como violinista aos 10 anos de idade na Orquestra de Filadélfia. Mas, quando chegou à escola Juilliard para estudar as Dorothy DeLay, a grande maestra do violino, tinha um repertório de péssimos hábitos. Seu dedilhado e os movimentos com o arco eram desajeitados. Segurava o instrumento na posição errada, mas recusava-se a mudar. Depois de vários anos, viu que outros estudantes chegavam ao seu nível até mesmo a ultrapassá-lo, e antes dos 20 anos teve uma crise de confiança. Eu estava habituado ao sucesso, ao rótulo de menina prodígio dos jornais, e então me sentia fracassada. A menina prodígio tinha medo de tentar. Tudo o que ela estava passando se resumia em medo. Medo de tentar e fracassar. Quando você vai fazer um teste e não se esforça de verdade, quando não está realmente preparada, quando não treinou com o empenho que deveria, e não passa um teste, sempre é uma desculpa. Nada é mais penoso do que dizer: fiz o melhor que podia, e isso não foi o suficiente.
A ideia de se esforçar e mesmo assim fracassar, ficar sem desculpas, é o pior temor do mindset fixo, e isso a perseguiu e a paralisou. Ela chegou até mesmo a deixar de levar o violino para a aula. Então, certo dia, depois de anos de paciência e compreensão, DeLay lhe diz: escute, se não trouxer o violino na próxima semana, vou expulsar você da minha turma. Salerno Sonnenberg achou que ela estava brincando, mas não. DeLay se ergueu e calmamente avisou: não estou brincando. Se vai desperdiçar seu talento, não quero ser cúmplice. Isso já está durando tempo demais. Por que o esforço é tão assustador? Há dois motivos. O primeiro é que no mindset fixo acredita-se que os grandes gênios não precisam se esforçar. Por isso, ter de fazer esforço lança uma dúvida sobre nossa capacidade. O segundo, como indica a história de Nadia, é que ele rouba todas as desculpas. Sem ter de ser esforçado, você sempre pode dizer: eu podia ter sido. Qualquer nome pode preencher esse espaço. Mas quando você faz uma tentativa, já não pode afirmar isso. Alguém um dia me disse: eu podia ter sido Yo-Yo Ma. Se tivesse realmente tentado, não seria capaz de dizê-lo. Salerno Sonnenberg ficou apavorada com a ideia de perder DeLay. Finalmente concluiu que tentar e fracassar, um fracasso honesto, era melhor do que a situação em que estava. E assim começou a se preparar como mestre para o concurso futuro. Pela primeira vez se dedicou e, aliás, ganhou a competição. Hoje ela diz: há algo que sei ser verdadeiro. É preciso esforçar-se ao máximo pelas coisas que mais amamos. E quando nosso amor é a música, a luta é a mais difícil de toda a vida. O medo do esforço pode ocorrer também nos relacionamentos, como aconteceu com Amanda, uma mulher jovem, bonita e dinâmica. Eu tive muitos namorados doidos, muitos, iam desde os levianos aos mal educados. Que tal um bom rapaz ao menos uma vez, sempre dizia Carla, minha melhor amiga. Era como se dissesse: você merece coisa melhor. Então, Carla me apresentou Rob, um rapaz que trabalhava em seu escritório. Ele foi ótimo, e não apenas no primeiro dia, adorei, podia dizer: oh meu Deus, até que enfim um cara pontual. Então, o relacionamento ficou mais sério, e me assustei. Quero dizer, ele realmente gostava de mim, mas eu não conseguia deixar de pensar que, se ele me conhecesse de verdade, ia desanimar. Isso é, o que aconteceria se eu realmente me esforçasse mesmo, e as coisas não dessem certo? Acho que eu não seria capaz de correr esse risco. Pouco esforço, alto risco. No mindset de crescimento, é quase inconcebível desejar ardentemente alguma coisa, acreditar que há alguma possibilidade de consegui-la e nada fazer para atingir o objetivo. Quando isso acontece, o eu poderia ter sido é muito doloroso e nada reconfortante. Poucas mulheres norte-americanas entre as décadas de 1930 e 1950 tiveram mais êxito do que Claire Von Luz. Famosa como escritora e dramaturga, 2 vezes eleita deputada, ela chegou a ser embaixadora na Itália. Realmente não compreendo a palavra sucesso, disse ela certa vez. Sei que as pessoas a usam ao meu respeito, mas não a compreendo. Sua vida pública e suas tragédias pessoais impediram-na de voltar à sua maior paixão, escrever para o teatro. Teve grande sucesso com a peça The Woman, As Mulheres, mas como figura pública não podia estar produzindo peças picantes e sexy. Em sua opinião, a política não proporcionava o esforço pessoal criativo a que ela dava o máximo valor. E olhando para trás, ela não se perdoava por não ter seguido sua paixão pelo teatro. Muitas vezes pensei, disse ela, que se tivesse de escrever uma autobiografia, o título seria Autobiografia de uma Fracassada. Billie Jean King disse que tudo se resume ao que você quer ver e dizer a respeito do passado. Concordo com ela. Você pode olhar para trás e dizer: eu podia ter sido. Polindo seus dons desperdiçados como se fossem troféus. Também pode olhar para trás e dizer: dei tudo de mim pelas coisas que me importavam. Pensei no que você quer ver e dizer em relação ao seu passado. E em seguida, escolha seu mindset. Transformar conhecimento em ação. É claro que as pessoas de mindset fixo leram livros que dizem: sucesso significa ser o melhor de você mesmo e não ser o melhor do que os outros. O fracasso é uma circunstância e não uma condenação. O esforço é a chave do sucesso. Mas não podem colocar essas ideias em prática porque a base de seu mindset, a crença em traços imutáveis, lhe diz algo completamente diferente. Que o sucesso significa ser mais bem dotado do que os demais. Que o fracasso realmente nos classifica e que o esforço é para aqueles que não conseguem êxito por meio do talento. Perguntas e respostas. A esta altura, você provavelmente tem algumas perguntas a fazer. Vamos ver se consigo responder alguma delas. Pergunta: se as pessoas acreditam que suas qualidades são imutáveis e se mostraram inteligentes ou talentosas, por que precisam estar constantemente provando isso? Afinal, depois que o príncipe demonstrou sua bravura, ele e a princesa foram felizes para sempre. Ele não precisava matar um dragão por dia. Por que as pessoas com mindset fixo não cumprem sua prova e depois vivem felizes para sempre? Porque todos os dias surgem dragões novos e maiores. E à medida que as coisas ficam mais difíceis, talvez a capacidade provada ontem não seja a altura do perigo de hoje. Talvez essas pessoas fossem suficientemente inteligentes para entender álgebra, mas não o cálculo integral. Talvez fossem bons jogadores de beisebol nas categorias inferiores, mas não nas principais. Talvez fossem bons jornalistas nos jornais da escola, mas não no New York Times. Por isso, estão sempre correndo para constantemente se provar. Mas para onde vão? Para mim, estão sempre correndo sem sair do lugar, colecionando afirmações contínuas, mas não necessariamente chegando aonde desejam. Você conhece esses filmes em que o personagem principal num dia acorda e percebe que sua vida não valeu a pena? Ele sempre passou à frente dos demais, sem melhorar, sem aprender e sem se importar com os outros. Meu preferido é o Feitiço do Tempo, a quem passei muito tempo sem assistir porque não gostava do título. No filme, Bill Murray não apenas acorda em um dia e recebe um recado. Ele precisa repetir muitas vezes esse dia a fim de entendê-lo. Phil Connors, Murray, é o homem do tempo de uma estação local em Pittsburgh, que é mandado para Port Stanley, na Pensilvânia, a fim de cobrir a cerimônia do Dia da Marmota. No dia 2 de fevereiro, uma marmota é retirada da toca. Se ela enxergar sua própria sombra, acredita-se que o inverno ainda durará mais 6 semanas. Senão, a primavera virá rapidamente. Phil, que se considera um ser superior, sente absoluto desprezo pela cerimônia, pela cidade e pelo seu povo, caipiras e retardados. E depois de deixar suas opiniões bem claras, planeja sair de Port Stanley o mais rapidamente possível. Isso, porém, não acontece. Uma tempestade de neve cai sobre a cidadezinha e ele é obrigado a permanecer ali. Quando acorda no dia seguinte, é novamente o dia da marmota. A mesma canção de Sonny Cher, I Got You Baby, toca no rádio relógio. E o mesmo festival da marmota está pronto para começar. Isso ocorre de novo, e mais uma vez. No início, ele utiliza o que sabe para levar adiante sua agenda costumeira, fazer os outros de tolos. Como ele é o único a reviver aquele dia, é capaz de
conversar com a mulher num dia e utilizar a informação obtida para enganá-la, pressioná-la e seduzi-la no dia seguinte. Está no paraíso do mindset fixo. Consegue repetidamente provar sua superioridade. Mas, depois de inúmeros dias iguais, percebe que não está conseguindo nada e tenta suicídio. Bate com o carro, tenta eletrocutar-se, atira-se de um campanário, atravessa na frente do caminhão, sem saída. Finalmente compreende que poderia estar utilizando aquele tempo para aprender. Começa a ter aulas de piano. Lê vorazmente. Aprende escultura no gelo. Descobre pessoas que precisam de ajuda naquele dia. Um menino que cai de uma árvore, um homem que se engasga com um bife. E começa a auxiliá-las, aperfeiçoando-se a elas. Em pouco tempo, o dia já não é suficientemente longo. Somente quando se completa a mudança de mindset é que ele se liberta do encantamento. Pergunta: os mindsets são partes permanentes na estrutura de uma pessoa ou é possível modificá-las? Os mindsets são uma parte importante de sua personalidade, mas pode modificá-los? Simplesmente tomando conhecimento da existência dos dois mindsets. Pode-se começar a raciocinar e reagir de novas maneiras? As pessoas me dizem que começam a se ver dominadas pelo mindset fixo, perdendo uma oportunidade para aprender, sentindo-se rotuladas por um fracasso, ou desanimado diante da existência de um grande esforço. Nessas ocasiões, passam-se para o mindset de crescimento, garantindo-se enfrentarão um desafio. Aprenderão com o fracasso ou prosseguirão com seus esforços. Depois que eu e meus alunos de graduação descobrimos os mindset, eles às vezes me surpreendiam no mindset fixo e me censuravam. Também é importante compreender que, mesmo quando os indivíduos têm um mindset fixo, nem sempre estão nesse mindset. Com efeito, em muitos de nossos estudos colocamos as pessoas no mindset de crescimento. Dizemos a elas que é possível aprender determinada habilidade e que a tarefa que lhes demos trará essa oportunidade. Ou pedimos que leiam um artigo científico que lhes ensina o mindset de crescimento. O artigo descreve pessoas que não possuíam uma capacidade inata, mas que desenvolveram habilidades extraordinárias. Essas experiências transformam os participantes de nossas pesquisas em gente que pensa segundo o mindset de crescimento, pelo menos no momento, e que também age como tal. Mais adiante, há um capítulo que trata exclusivamente da mudança. Nele descreve pessoas que se modificaram e programas que desenvolvemos para operar a mudança. Pergunta: percebo em mim os dois mindset? É possível ser meio a meio? Todos nós temos elementos de ambos. Tenho falado deles como se um excluísse o outro apenas para simplificar. Também é possível alguém ter diferentes mindset em campos diferentes. Posso acreditar que minha capacidade artística é imutável, mas que minha inteligência pode ser desenvolvida. Ou então que minha personalidade é fixa, mas minha criatividade pode se desenvolver. Nossa conclusão é que qualquer que seja o mindset adotado por uma pessoa em determinada área, será esse o que guiará nessa área. Pergunta: com toda essa sua crença no esforço, está dizendo que quando uma pessoa fracassa, a culpa é dela por não ter se esforçado suficientemente? Não. É verdade que o esforço é fundamental. Sem ele, ninguém é capaz de ter sucesso por muito tempo. Mas, sem dúvida, não é a única coisa que existe. As pessoas têm recursos e oportunidades diferentes. Por exemplo, quem tem dinheiro, ou pais ricos, possui uma rede de proteção. Pode correr mais riscos e levar mais tempo na busca do sucesso. As pessoas que têm facilidade de acesso a uma educação de qualidade, as que dispõem de uma rede de amigos influentes, as que sabem se colocar no lugar certo no momento adequado, todas elas têm melhores probabilidades de ver seus esforços recompensados. O esforço dos ricos, dos instruídos e dos que têm conexões funciona melhor. Pessoas que dispõem de menos recursos, apesar de seus esforços, podem descarrilhar com maior facilidade. A fábrica da cidadezinha natal, onde determinado indivíduo trabalhou a vida inteira, acaba fechando. E agora? O filho fica doente e ele afunda em dívidas. Perde a casa, a esposa foge com as economias do casal e ele fica com os filhos e as contas a pagar. Adeus às aulas noturnas. Antes de julgarmos, lembremos-nos de que o esforço não chega a ser tudo o que os esforços não são iguais. Pergunta: você fica dizendo que o mindset de crescimento torna as pessoas vencedoras, melhores e mais bem-sucedidas. Não é verdade que o mindset de crescimento tem a ver com desenvolvimento pessoal e não com ser melhor do que os outros? Utilizo exemplos de pessoas que subiram na vida a fim de demonstrar até onde o mindset de crescimento pode nos levar. Acreditar que os talentos podem ser desenvolvidos permite que as pessoas realizem seu potencial. Além disso, um exemplo que mostrasse pessoas constantes por terem sido deixadas para trás não teriam convincente para os que têm mindset fixo. Não lhe proporciona uma alternativa atraente porque parece tratar de uma das escolhas entre a diversão e a excelência. No entanto, esse ponto é fundamental. O mindset de crescimento permite efetivamente que as pessoas gostem do que fazem e continuem a gostar mesmo diante da dificuldade. Os atletas, CEOs, músicos e cientistas de mindset de crescimento adotaram sua atividade, o que não é o caso de muito dos mindset fixos. Muitas pessoas de mindset de crescimento nem sequer planejaram chegar ao topo. Chegaram porque gostavam do que faziam. É uma ironia. O topo, o lugar onde os mindset fixos anseiam estar. Mas é aí que muito dos que mindset de crescimento chegam como consequência secundária de seu entusiasmo pelo que fizeram. Esse ponto também é fundamental. No mindset fixo, tudo gira em torno do resultado. Se você fracassar, ou se não for o melhor, tudo não passou de desperdício. O mindset de crescimento permite que as pessoas deem valor ao que fazer independentemente do resultado. Então, enfrentando problemas, mapeamos nossos rumos, trabalhando em assuntos importantes. Talvez não tenham encontrado a cura do câncer, mas a busca foi aprofundantemente significativa. Um advogado passou 7 anos combatendo o maior banco de seu estado, em nome da pessoa que se sentiam prejudicadas. Depois de perder a causa, disse: quem sou eu para afirmar que somente pode haver passado 7 anos tratando de um assunto, devo ter direito ao sucesso? Fiz isso pelo sucesso ou porque o esforço era válido por si mesmo? Não me arrependo. Tinha de fazê-lo. Não teria feito de maneira diferente. Pergunta: conheço muitos workaholics, com carreiras meteóricas, que parecem possuir mindset fixo. Essas pessoas estão sempre procurando provar sua inteligência, mas na verdade trabalham com afinco e aceitam desafios. Como conciliar isso com uma ideia de que as pessoas de mindset fixo preferem pouco esforço e tarefas fáceis? Em geral, pessoas de mindset fixo preferem o sucesso sem esforço, pois é a melhor maneira de provar seu talento. Mas você tem razão. Também há muitas pessoas dinâmicas que acreditam que suas características são imutáveis e buscam constantemente o reconhecimento. Podem ser pessoas cujo objetivo na vida é ganhar o prêmio Nobel, ou tornar-se a pessoa mais rica do planeta, e estão dispostas a fazer o que for necessário para isso. Veremos casos assim no capítulo sobre negócios e liderança.
Essas pessoas podem estar livres da crença de que muito esforço corresponde a baixa capacidade, mas possuem as outras características do mindset fixo. Pode estar sempre demonstrando seus talentos, podem achar que seu talento as torna superiores às demais e podem ter pouca tolerância a erros, críticas ou percalços, coisas capazes de prejudicar seu processo. Aliás, pessoas de mindset crescimento também gostariam de receber o prêmio Nobel ou de ganhar muito dinheiro, mas não procuram isso como confirmação de seu valor ou como algo que fará melhores do que os demais. Pergunta: e se eu gostar do mindset fixo? Se conheço meu talento e minhas capacidades, sei qual é a minha situação e sei o que posso esperar, por que abriria mão disso? Se você gosta desse mindset, claro que deve ficar com ele. Ao apresentar os dois tipos de mindset e os mundos que ambos criam, este livro mostra às pessoas que elas têm uma opção. O importante é que é possível escolher qual dos dois mundos você deseja habitar. O mindset fixo gera a sensação de que você realmente conhece a verdade, permanente a respeito de si próprio. E essa ideia pode ser reconfortante. Você não é obrigado a procurar obter isso ou aquilo, já que não possui o talento necessário. Sem dúvida, terá sucesso em outro campo, porque para isso possui talento. Também é importante estar ciente dos inconvenientes desse mindset. Você poderá estar se privando de alguma oportunidade ou subestimar seu talento em determinada área. Poderá estar prejudicando suas habilidades de sucesso ao presumir que não precisa de esforçar, pois seu talento será suficiente para o êxito. A propósito, ter um mindset de crescimento não obriga a desejar atingir determinado objetivo, apenas o informa de que você pode desenvolver suas capacidades. Depende de você querer ou não fazê-lo. Pergunta: é possível mudar completamente tudo em uma pessoa? E deve-se procurar mudar tudo o que é possível? O mindset de crescimento é a crença de que as aptidões podem ser cultivadas, mas isso não define a extensão possível da mudança nem quanto tempo a mudança exigirá. Tampouco significa que tudo possa ser modificado como as preferências e valores. Certa vez peguei um táxi e o motorista ouviu uma ópera no rádio. Pensando em iniciar uma conversa, eu disse: você gosta de ópera? Não, respondeu ele. Odeio ópera.